Pera aí, gente. Verificar população vulnerável. Essa investigação, ela é recomendada para se fazer por quê? Para saber sobre a segurança, o bem-estar e a dignidade dos participantes. Então, quem são as pessoas vulneráveis? São crianças, idosos, moradores de rua, presos, presidiários, pessoas que estão na extrema pobreza, pessoas que moram, né, nas ruas, pessoas indígenas. Existem três definições, né, para essas populações, que são de menores recursos, com limitações e diferença de poder. De menores recursos são as populações que têm menores recursos econômicos e educativos. As limitações são físicas ou cognitivas, pessoas que têm alguma dificuldade, alguma limitação. E a diferença de poder, que são pessoas em situações que outorgam outros ou maiores poder. O marco legal e ético. Bom, a parte bioética é a disciplina que regula o uso de técnicas experimentais e protege os direitos do sujeito humano na investigação clínica. A normativa internacional, que é o esforço global para proteger os seres humanos e experimentações clínicas marcados por normas, princípios e documentos internacionais. E a bioética se originou nos anos 70, tratando de regular a utilização de técnicas e procedimentos experimentais pelos profissionais da saúde e prestar atenção aos direitos dos seres humanos. O tema da regulamentação da investigação bioética é cobrado em uma grande relevância a nível mundial. Então, assim, essas investigações, elas são feitas para garantir, né, o bem-estar dessas pessoas que muitas vezes como que eu posso dizer, não tem sua própria defesa, né? Então precisam de direito para lutar por elas. Pode passar. Já passou. Boa tarde. Características das populações vulneráveis: socioeconômico, condições de saúde e inabilidade. Socioeconômico, capacidade reduzida de acesso ao trabalho ou a outros direitos econômicos, sociais e culturais. Condições da saúde: aumenta a percepção de alto risco devido à participação em pesquisas. Inabilidade: condiciona a participação equitativa em ensaios clínicos. O termo população vulnerável tem sido usado e debatido há muitos anos no campo da ética em pesquisas humanas. A proteção de populações vulneráveis é um objetivo válido da ética da pesquisa humana. Pode passar. Exemplos de populações vulneráveis: meninos e adolescentes. Eles requerem proteção especial devido ao seu estado de desenvolvimento e potencial. Vulnerabilidade: permanente com deficiência. Enfrentar barreiras para participar igualmente na sociedade e na investigação. Idosos, né? Eles podem ter dificuldade em defender seus direitos e decidir por si próprios mesmo. E os grupos étnicos, historicamente exposto à exclusão e discriminação. Para a fim da pesquisa, os participantes são frequentemente definidos como populações com base em seu local de residência, grupo étnico ou deficiência. Infelizmente, essa posição exclui algumas
situações que os tornam particularmente vulneráveis. Desafios éticos na investigação ou na pesquisa. Avaliação ética. Direito à avaliação de protocolos de pesquisa com critérios estatísticos. Consentimento informado. Governar adequadamente os procedimentos de consentimento informado durante toda a pesquisa. E comunidades. O papel da comunidade e suas estruturas sociais e funcionais também devem ser abordados de uma perspectiva transversal. Os dilemas éticos na pesquisa com populações vulneráveis são múltiplos e complexos, pois envolvem aspectos fundamentais da prática científica, em especial o direito de avaliar protocolos de pesquisas com critérios éticos. Aí eu fiz um resuminho rapidinho. A proteção das populações vulneráveis é um princípio essencial na pesquisa científica com os seres humanos. Grupos como crianças, idosos, pessoas com deficiências e minorias étnicas enfrentam condições sociais, econômicas ou de saúde que pode colocá-los em desvantagem. Por isso, é fundamental garantir que sua participação em pesquisas ocorra de forma ética, segura e respeitosa. Entre os principais desafios estão a avaliação ética dos protocolos, fornecimento de consentimento informado, claro e acessível, e a valorização das comunidades envolvidas. Respeitar esses princípios não só fortalece a ciência, como também assegura a dignidade e os direitos de todos os participantes. Métodos de investigação inclusivos. Tem investigação participativa, a comunidade elige os temas que serão investigados, e a investigação ação combina lá a investigação educativa e lá a educação participativa. Várias formas de fazer a investigação social tendo seu nascimento, desenvolvimento, expansão, a menudo inclusa a institucionalização, especialmente nos terrenos de lá educação, da comunicação e trabalho social, a saúde comunitária, outros campos de ação social e educativa. A investigação participativa, ela pega um enfoque metodológico que envolve os membros da comunidade. Os participantes desenvolvem todas as etapas desse método em busca de promover o conhecimento da comunidade. Aí os impactos da investigação em populações vulneráveis. Nós temos os benefícios potenciais, que é o acesso a novos tratamentos e remédios, e as consequências negativas. Criar ou exacerbar diferenças entre os acessos a tratamentos. A necessidade de responder aos problemas de saúde entre as populações vulneráveis, em busca de novos tratamentos e medicamentos, procedimentos, métodos de prevenção, tem levado a investigações com seres humanos. O benefício, a gente vai ter medicamentos novos, tratamentos novos, mas sem uma política de inclusão social, não vai adiantar nada, porque tem muitos medicamentos que são muito caros e as pessoas não vão ter acesso a esse medicamento. Então aqui a gente vai depender muito das políticas públicas. Aí, recomendação para a investigação. Primeiro, atenção, atender às condições especiais que caracterizam os sujeitos vulneráveis. 2. Reconhecimento. Reconhecer a variabilidade que pode ter essa condição em uma mesma pessoa e contexto. 3. Proteção. Proteger as formas mais estritas dos direitos, bem-estar dos sujeitos investigados. Os investigadores são quem devem atender às condições especiais que caracterizam o sujeito vulnerável. Durante o estudo, a implementação da difusão, da descoberta dos estudos, são para a proteção da população
com que ela seja trabalhada para melhorar as práticas de desenvolvimento e investigação em geral. É isso. Perguntas, irmão? Alguma pergunta? Não, eu percebi que realmente essas regras estão coincidindo com o parte que eu vou falar também, porque eles querem proteger realmente, depois de guerra, estavam usando o ser humano como um animal para fazer experimento. Na verdade, isso realmente aconteceu agora na pandemia, lá na Nigéria. Então, trouxeram vacina para provar, para experimentar. Então, quando eles trouxeram essa vacina, levaram para o norte da Nigéria. Assim, disseram que foi essa que matou muitas crianças. Mas, porque no norte são pessoas, eles são muçulmanos, não levam a coisa a sério, não são educados. Então, a gente começou falando com as pessoas da nossa religião para não tomar essa vacina, porque eles vão usar para experimentar se vacina vai ser eficiente ou não. Então eles levaram para o norte da Nigéria, pagaram propina para poder usar essas crianças. Muitas crianças morreram mesmo. Mas na nossa parte, onde tem mais pessoas educadas, elite, tem mais conhecimento, eles não querem tomar essa vacina porque é para experimentar. Então, realmente, essa lei que eles colocaram é para proteger o ser humano, para que a gente não seja usado como animais para fazer esse experimento. Então, realmente, isso ainda está acontecendo. Então, não é coisa de muitos anos, de Segunda Guerra. Isso ainda está acontecendo para proteger o povo. Tem parte da África também, isso está acontecendo, porque eles pagam o governo para usar a pessoa fazer isso. Então, aqueles que não têm conhecimento vão oferecer, depois a pessoa começa morrendo. Então, isso... É igual aqui no Paraguai, eu já ouvi falar que uma vez, não sei se foi em outro país, parece que comprou uns equipamentos para o hospital e aí esses equipamentos foram extraviados. Não vieram vender e não vieram para cá. Vieram para ajuda, né? Da população. Não tem. Acho que acontece isso em todos os países, né? Depois da vacinação começou a ter muitos casos de aborto espontâneo. E aqui no Paraguai é obrigatório as meninas colocarem a vacina contra a papiloma humano primeiro, nas escolas. Com o termo Depois da vacina positivo. da Covid. Também, depois da vacina do Covid, teve muitos casos assim, de aborto espontâneo aqui no Paraguai. Eu fui uma. Eu depois da vacina, porque o que acontece? Eu estava grávida de 3 meses, e aí eu fiquei com Covid. Eu tinha tomado vacina, né? E aí houve um aborto instantâneo. E aí depois os médicos, eu lembro até que ainda estava naquela área. Porque ele é bem precário, né? Depois ela ficou grávida de novo, aí começou a querer dar trombose nela. E a gente teve que aplicar uma injeção nela. Então, mas aí foi fazer os exames, deu toxoplasmose. Coisas que eu deu não que ela tinha um monte de doenças que não tinha, ela tinha todos os exames. Só ter ideia, até o grupo sanguíneo mudou. O grupo sanguíneo mudou dela. Aí o doutor falou, como que pode? Porque eu já tinha o Miguel e tinha todas as fichas. Aí ele falou, cara, até o seu tipo sanguíneo tá alterado. E aí, tipo assim, depois da vacina, muita coisa. E aí a Clara, né, que aí ela veio com autismo, eu até bato um pouco isso com meu esposo, porque assim, depois da vacina do Covid, existe, não que o autismo não existia. Só que depois disso, existe muito caso. E aí, além de eu ter tido um aborto instantâneo, a minha filha de 2 anos veio com autismo de 3º grau. E eu vejo muitas mulheres que ficou grávida depois disso, tá vindo tudo com autismo, doutor. Eu não sei se tem alguma coisa, só que eu acho que é muita coincidência. Muita coincidência, né? Não tem nenhuma pesquisa para saber, porque ninguém vai financiar isso.
Ninguém financia. E mesmo que Mesmo alguém. porque isso não é benefício, né? Se uma vacina está causando outro tipo de doença para o governo, comprou para né? Só que existe uma fabricante, eu não lembro direito agora, Você eu vi não um entendeu? conteúdo, não sei se ela faz. Eles chegaram a fazer uma nota de esclarecimento falando que a vacina foi um experimento e que muita gente estava vindo a falecer devido a esse Eles não experimento. se responsabilizavam. Que eles não se responsabilizavam. É claro, porque senão todo mundo entrando na justiça contra eles, né, por essas pessoas que morreram. Certo, doutor? É uma utopia, parece isso. Ô, doutor, tira uma foto com nós, Você fez? Assim ou Porque não sei o que eles fizeram lá, porque não estava certinho. Qual que é? Aqui. Doutor, vamos tirar uma foto com nós? É quase não. Que dá? Foi escrito, foi escrito. Eu também. Sim, claro. O senhor tem para sair na foto, doutor? Nem tomei banho ainda. Cris, vamos tirar foto, depois você arruma aí. Aqui, ó. Não, Ele vai sentar. Agora vocês podem ir. Agora não dá mais nada, senão o doutor vai tirar. Tirar em pé. Trabalho. Uma tem que sair embora. Pronto, Felipe? Tirei um monte. Se sair feio, eu não presto. Quer que eu vou passando para você, Giovanni? Tudo bem? Agora vai ser aspectos éticos. Normas internacionais. Isso aí é para toda a vida. Ética. Tá bom? Tá. Apresentei um pouco também. Boa tarde. Eu estou responsável por falar sobre os princípios éticos na investigação dos seres humanos. O grupo é composto por mim e Vitória, pela Giovanni e pela Júlia. Normas éticas internacionais e locais para a investigação dos seres humanos. As normas éticas internacionais, elas são importantes para a formação médica, para compreender os princípios éticos que regem a investigação dos seres humanos. Esses princípios estão estabelecidos pelos documentos históricos e normas internacionais que garantem a dignidade, a seguridade e os direitos do ser humano. E agora eu vou falar sobre essas normas. Então, essas normas foram criadas depois de Guerra Mundial, só para estabelecer básicos para a experimentação. Como eu falei, realmente é para proteger as pessoas que são vulneráveis, também para que as pessoas que vão se apresentar, precisamos pegar consentimento e a pessoa tem que ser voluntário, não é forçar a pessoa ou enganar, porque muitas das vezes o que aconteceu na Nigéria, que eles enganaram o povo, trouxeram arroz, feijão, porque a pessoa está com fome. Então, por isso tem esse código para a pessoa ser, eu quero fazer voluntariamente, não é empurrado, usando coisas para Benéficas, né? para benefício, para pessoas que estão com fome, porque a pessoa que está com fome vai aceitar qualquer coisa. Então, por isso, esse código está para proteger, para que as pessoas que querem fazer, faz com, sabendo os riscos, não é porque eu estou com fome. Então, esse código é para fazer isso. Próximo.
Declaração de Helsinki, 1964, foi quase a mesma coisa. Eles priorizaram o bem-estar dos participantes. Então, se é participante, tem que ser bem cuidado, tem que ser não é como animal, mas as pessoas que vão fazer isso precisam ser priorizadas. Tem que ter tratamento bom para as pessoas. Se fosse levar um quadro, esse quadro tem que ser bem organizado, com dignidade da pessoa. Então, eles querem que as pessoas que vão ser utilizadas para fazer a investigação, tem que ser tratamento muito bom, colocar no quadro, a sala, que tem tudo, para que eles se sentirem como ser humano, não como animais. Então, por isso, essa declaração também foi depois dessa guerra. Juramento hipocrático, Declaração de Genebra. A Declaração de Genebra é uma atualização do juramento hipocrático, que ele reafirma os compromissos éticos do médico, que inclui o respeito à vida humana, não permitir que as crenças políticas ou sociais interferem com o dever médico, o compromisso ético do médico, respeito à dignidade e à autonomia, e o lema desse é a saúde do meu paciente, em primeiro lugar. E o Código de Londres, de 1949, ele complementa a Declaração de Genebra, ele trata dos deveres do médico em relação com os pacientes, colegas e a sociedade em geral. Declaração de Lisboa de 1981, onde afirmava os direitos fundamentais do paciente, onde ele tinha direito a cuidados médicos de boa qualidade, direito de escolher seu médico, direito à autodeterminação, onde o paciente estava inconsciente, quem ia tomar as decisões ia ser um representante legalmente indicado e pertinente. Quando o paciente era legalmente incapaz, o paciente é menor ou legalmente incapaz, mas com consentimento, será requerido um representante legalmente responsável. Mas o paciente, todavia, devia ser envolvido na decisão, tanto mais quanto ser permitida a sua capacidade de entender. Se o paciente legalmente incapaz pode tomar decisões racionais, devem ser respeitadas as decisões, e ele também tem o direito de proibir a revelação de informação que foi outorgada pelo seu representante legal. Procedimentos contra a vontade do paciente, direito à informação, o paciente tem direito a receber informação sobre as anotações em qualquer de seus registros médicos e de ser informado integralmente sobre o estado de saúde, inclusive dos fatos médicos sobre sua condição. Especialmente pode ser negada informação ao paciente quando existir uma boa razão para acreditar que essa informação criaria um risco sério para a sua vida ou sua saúde. Ele também tinha direito à confidencialidade, direito à educação de saúde, direito à dignidade e direito à assistência religiosa. Pode passar. Aí fala das normas CIOMS. Em colaboração com a OMS, proporciona diretrizes para a investigação biomédica nos países em desenvolvimento. ênfases da equidade, proteção de los grupos vulneráveis, importância da revisão ética local e internacional. E próximo, por favor. E os códigos locais do Paraguai. Política Nacional de Ética na Investigação em Saúde. Documento oficial do Ministério da Saúde do Paraguai garantiza que toda a investigação em saúde siga os princípios éticos e os direitos humanos. Regula o funcionamento dos comitês de ética em la investigação. Os ensaios clínicos devem ser aprovados por uma SEI acreditada antes de ser autorizados por la autoridade sanitária. La regla por ahora se aplica solo a los ensaios clínicos. Órgano Consultivo Nacional de Bioética coordina e registra e supervisa os comitês de bioética
proporciona apoyo ético para la decisión de salud pública y protección de los participantes en la investigación. Então, concluímos que a ética na investigação com seres humanos é fundamental para a formação ética. Esses documentos que a gente falou, eles estabelecem normas universais que garantem o respeito à dignidade, autonomia e integridade dos participantes e, portanto, o conjunto destes códigos e declarações conformam um marco ético essencial para guiar o desempenho do médico investigador, promovendo as boas práticas científicas, a responsabilidade social e o respeito à vida. Perguntas? Pergunta? César, quer perguntar? Perguntar. Doutora, que questão, mas já que chega um paciente indigente no hospital, não tem ninguém para responder por ele. E ele precisa ser tomada uma decisão. O médico pode decidir aí, se não tiver ninguém por ele? Se é urgência, o médico toma a decisão. Se é caso de urgência. E se não for? E se não Porque for, ele ele não tem quer. que obter o termo de consentimento. Mas ele só. Se ele tiver consciente. Se ele estiver consciente, ele toma a decisão. Sim. Não há Mas se como tiver tem de ética, consciente, né? Se tiver inconsciente, é o médico que toma a decisão. E tem essa. Superpensa e escola. A não ser que, por exemplo, vamos supor que, sei lá, ele tenha por escrito que ele não quer, que ele recusa qualquer tipo de tratamento. Se não há uma dúvida. Aí sim o médico não pode agir. Doutor, mas se for Mas se há dúvida, dois médicos e eles entram em atrito lá, fala que um quer fazer um tipo de cirurgia e o outro não. Aí abre um comitê dentro do hospital lá, com o diretor, para ver o que vai ser feito. se é inconsciente, não, mas se é inconsciente tem que. Aí você aplica o princípio. Porque o princípio é sempre você fazer o bem, que é curar, salvar a vida. Esse é o melhor princípio. Esse é o princípio. Sim, mas os dois médicos querem salvar a vida, mas um quer fazer algum tipo de cirurgia e o outro concorda com a cirurgia, que é outro tipo de cirurgia. Procedimentos Aí é uma questão diferentes. técnica. É. Aí é uma questão técnica e não é muito ética, assim. Não é assim do ponto de vista ético, é mais técnico. Aí eu acho que é mais um conselho de médicos Fica meu conselho. que eles vão ter que decidir no caso. Mas Se é uma questão médica. em que caso que o juiz pode tomar decisão para fazer tratamento do paciente? Se, por exemplo, é menor de idades, que não tem os pais, que não tem representante, uma pessoa que está inconsciente, que precisa, por exemplo, de uma autorização e não tem o responsável. O médico ele pode solicitar ao juiz, né, que o juiz vai estabelecer. Mas não vai não, se for uma criança, ela está no estado, ela precisa sim ou sim de um tratamento. Sim. Mas os pais, ela tem os pais não têm. Sim. E aí? Aí é o juiz que vai determinar. O médico está obrigado a. Se o médico acha que uma intervenção vai salvar essa criança e os pais não querem, aqui eu estou falando aqui do Paraguai, o médico ele vai acionar o juiz, o juizado de menor, e o juiz vai autorizar para a intervenção, mesmo sem o consentimento dos pais. Isso aí, por exemplo, se é uma questão religiosa, também envolve No caso do testemunho de Jeová. testemunho de Jeová, que não aceita a transfusão de sangue. Menor. O juiz aqui prevalece o direito da criança sobre qualquer outra coisa. É bem rápido isso também. O médico ele vai solicitar o juiz autoriza. Doutor, tira uma foto comigo. Eu vou bater um grupo. Vamos ligar aqui, são alunos bem rápidos. Mas eu nunca vou de jaleco, gente. Tá tudo bom. Graças. Graças a todos. Liberado, doutor? Intervalo. Liberado. Graças.